Bom dia, empresárias e empresários. Hoje falaremos sobre cobranças bancárias, as formas como os bancos se utilizam para cobrar judicialmente e extrajudicialmente os contratos não cumpridos. Vamos falar aqui sobre as etapas, sobre a forma judicial, sobre a forma extrajudicial e também dar umas dicas estratégicas a respeito dessa situação. Se o assunto te interessa, convido-a a ficar comigo aqui até o fim desta live, certo? Meu nome é Luiz Fernando, para quem não me conhece. Sou advogado há mais de 20 anos na área empresarial e bancária e estou fazendo essa série de vídeos com o objetivo de auxiliar os empresários, as empresárias, a entender, a compreender melhor o universo jurídico dos contratos bancários empresariais. Esse é o nosso objetivo. Perfeito? Então, vamos iniciar aqui nesta manhã, que ainda nem amanheceu, né? Vai amanhecer daqui a pouquinho. O frio está indo embora, esquentando um pouco, então dá até para abandonar aquele cachecol, né? Aquele cachecol. Perfeito, vamos lá então. Então o que nós vamos falar hoje tem a ver com aquilo que falamos na terça-feira passada. Aquela live que nós fizemos sobre as fases dos contratos bancários. Lembrem-se, não sei se você assistiu, você vai se recordar que falamos sobre as fases, a fase da normalidade e a fase do inadimplemento. Hoje esse vídeo vai falar exatamente sobre a fase de inadimplemento, as consequências. Então, se você não assistiu ainda, seria bom você voltar e assistir aquele vídeo que nós postamos na terça-feira, o vídeo anterior, a live anterior, para ter um entendimento do que estamos falando agora. É muito importante também, porque vai repercutir também o que foi falado naquele vídeo, neste aqui. Perfeito? Ok. Então, como nós estamos falando de período de inadimplência, o importante aqui que temos que ressaltar e deixar bem claro, o primeiro tópico, é que se você é empresário, já está em vias, já está percebendo que não vai conseguir arcar com determinado compromisso, com determinado contrato, você já precisa, primeiramente, ter uma estratégia. Não pense em deixar as coisas correrem, vamos dizer assim, ao seu bel prazer. Não, já tem que estudar uma estratégia. E esse é o ponto mais importante. É o ponto mais importante de tudo isso que nós vamos falar aqui, é ter estratégia. Ter estratégia para conseguir adquirir os recursos, o tempo necessário para chegar junto ao banco e fazer a quitação do que está atrasado, do que não foi cumprido. Esse é o objetivo, certamente, de todas essas pessoas. Ninguém quer ficar com um contrato ou com uma situação de inadimplência a vida toda. A ideia é sempre resolver. Só que se neste momento você não está conseguindo resolver, você tem que ter uma estratégia vencedora para conseguir quitar este compromisso futuramente. E é isso que nós vamos falar aqui. Perfeito? Então, quando você está numa situação de inadimplência com algum contrato, você tem que perceber que tudo isso, que essa situação vai te causar impactos na sua vida profissional, na sua vida empresarial. Vai causar impactos, não tem como não causar. E a primeira coisa que você tem que fazer nessa estratégia é quantificar este impacto, mensurar o impacto. Primeiro impacto importante que vai ter é a negativação. Eu conheço muitas empresas que a negativação não interfere em muita coisa, praticamente não interferiu em nada. Agora tem empresas que uma negativação tem um impacto muito significativo. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que saber que a sua empresa vai ser negativada e provavelmente, certamente, vamos dizer assim, se você for avalista, você também será negativado.
Então, você tem que ter isso em mente. A negativação da empresa e a negativação sua pessoa física. E os impactos que isso pode ter no teu negócio. Certo? Então, a estratégia aqui que nós temos que tudo isso que nós vamos falar, ela vai seguir basicamente a estratégia de tempo. Você vai ganhar o tempo suficiente para que você consiga reunir os recursos necessários e fazer um bom acordo com o banco. Quando a gente fala em contratos bancários, em geral, em negociações com o banco, o fato mais importante, o que vai guiar toda a situação é o tempo. O tempo. Então, tenham sempre isso na cabeça. O tempo para se negociar com o banco é sempre a melhor chave. E o tempo, eu digo assim, quanto mais tempo você conseguir, melhor será o teu acordo. Isso em via de regra, tá? Com os bancos. Via de regra. Perfeito? Então vamos lá. Tomar uma aguinha aqui. Não pensem vocês que é fácil acordar cedo, fazer live. A gente está conseguindo aí vencer os desafios, os obstáculos e dar informação relevante. Perfeito? Então vamos lá. Em toda cobrança bancária também vai ter duas fases. A fase extrajudicial e a fase judicial. Cada uma delas tem as suas características próprias, obviamente. Mas todas elas, o que vocês têm que ter em mente é esta estratégia. Sempre ter ganhar o máximo de tempo possível. Então, como vai funcionar a fase extrajudicial? A fase extrajudicial vai começar com o teu gerente. Ele vai começar a te ligar e falar, olha, estou com um contrato atrasado aqui, vamos resolver isso, como é que você vai resolver, tal. Aquela conversa de gerente. De quem tem metas e que tem compromissos a cumprir também, relativos ao banco que ele representa. Aí, nessas ligações, eu aconselho sempre, atenda as ligações do gerente, converse com ele, explique a situação, fala, olha, não estou numa situação boa no momento, mas estou indo atrás. Quero resolver isso. Segura para mim o máximo que você conseguir. Volta a ligar para mim na semana que vem. Ele vai continuar te ligando, você sempre falando, sempre com esse tom amigável, falando com o teu gerente, pedindo tempo para ele e dizendo que você quer resolver a situação. Quanto mais tempo você ganhar com isso, melhor para você mesmo, que é o tempo para você ajeitar a casa e reunir os recursos necessários para voltar e quitar a situação atrasada. Logicamente que se chegou um determinado momento que o gerente vai falar, olha, já escapou da minha alçada, o banco está me cobrando, eu tenho que passar isso para o escritório de cobrança. Aí esse contrato normalmente vai para um escritório de cobrança. Iniciar as cobranças. E é a mesma coisa. Vão te ligar, cobrando a dívida atrasada. E você vai ter a mesma atuação. Vai sempre atender as ligações, vão te infernizar a vida. Aí não é importante você atender todas, porque tem umas que até caem, eles ligam e caem, mas vão infernizar a tua vida. Vai ser várias ligações de vários telefones diferentes. E você liga, você conversa, fala, olha, tenta sempre amarrar um só atendente, para você não falar com vários. Você amarra um e fala, olha, estou falando com você, então vamos resolver essa situação aqui, mas eu preciso de tempo. Quanto você consegue esperar, qual que é a proposta, e vai cozinhando o galo. Vai cozinhando o galo. Até que também vai chegar um momento em que eles vão passar para o jurídico. Ou se já for essa cobrança extrajudicial no próprio jurídico. Porque existe também escritórios de advocacia que já tem a fase extrajudicial, depois eles já passam para a judicial direto. Tem todo tipo. Então aí eles vão passar para a fase judicial. Perfeito? Então quando você está antes de entrar nessa fase, você já está conversando com os atendentes. Como eu falei que a gente sempre precisa de ter uma estratégia, sempre precisa ter uma estratégia, sempre. Então,
a estratégia que você vai adotar também é sempre estar um passo à frente, para você ter informações antes das coisas acontecerem. Então, e como é que você vai fazer isso? Você vai pesquisar e vai monitorar o teu CPF, o seu CNPJ da tua empresa, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estou falando aqui de São Paulo, então por isso que eu vou dar o passo a passo aqui de São Paulo. Mas se você estiver me ouvindo de algum outro estado, a ideia é a mesma. Você tem que aprender a utilizar as ferramentas do Tribunal de Justiça do estado em que você está. Eu vou falar aqui de São Paulo porque eu estou em São Paulo, então vou dar um passo a passo aqui. Tá? Vamos lá. Para isso aqui agora eu preciso de auxílio. Auxílio dos universitários. Certo? Vamos lá. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar no site www.tjsp.jus.br. Logo em cima, você vai clicar, você vai ver uma barrinha em cima da parte vai ter a parte institucional escrita. Institucional, processos, informações, transparência. Bom, você vai lá, vai pôr o mouse em cima da aba processos até aparecer a mãozinha. Você não vai clicar, vai aparecer só a mãozinha. Aí você vai clicar em consulta processual. Vai aparecer outro ícone, consulta processual. Você vai em processos do primeiro grau. Aí vai abrir a tela do ESAGE. Opa, temos pessoas aqui. Legal. Espondiloterapeuta. Tudo bom aí? Começamos cedo, hein? Vamos lá. Aí vai abrir o ESAGE. ESAGE. Você vai ver essa página e à esquerda vai ter uma opção consulta por documento ou nome da parte. E aí é que você vai colocar o CNPJ da tua empresa e o teu CPF. É bom você fazer a pesquisa por nome e por documento, os dois, porque às vezes segurança não quer demais e às vezes você pode digitar o documento com uma formatação diferente e o sistema não atender. Então você sempre faz a pesquisa com os dois. O objetivo dessa pesquisa, como eu falei, você sempre está à frente, ter as informações necessárias do que está acontecendo. Então você vai conseguir monitorar tudo o que está acontecendo com o teu CPF, o seu CNPJ, em questões de processos judiciais. Perfeito? Bom, então você já está monitorando o que está acontecendo no processo, tal. E agora, então, a gente vai falar sobre os 3 tipos de processo que o banco pode mover contra você. Isso também é muito relevante, porque dependendo do tipo de processo, você vai ter mais ou menos tempo para fazer essa proposta para o banco. Vamos dizer assim, para reunir os recursos. A urgência de você reunir recursos e liquidar a situação vai ser maior ou menor dependendo do jeito que o banco entrar com o processo contra você. Então, existem basicamente 3 tipos de processo que o banco pode entrar quando você está inadimplente com o seu contrato empresarial, seu contrato de financiamento. Ele pode entrar com uma ação ordinária de cobrança, uma ação monitória ou uma ação de execução. Essas 2 primeiras, ação ordinária de cobrança e ação monitória, elas são ações que levam mais tempo. Não é uma ação que você tem que se preocupar tanto de imediato. Tá? A ação ordinária de cobrança, o banco vai entrar quando ele tem documentos, mas não tem nenhuma comprovação de dívida. A ação monitória ele vai entrar quando ele tiver um documento que comprove uma dívida, mas ela não é executável. E a ação de execução, que é a mais agressiva, o banco vai entrar quando ele tiver um título que é líquido, certo e exigível. Isso são termos apenas que vocês, empresários, precisam saber, que eu estou dizendo aqui apenas para localização, mas vocês não precisam saber isso, porque isso é parte técnica, a parte de um advogado, de um especialista. Mas a regra é: ordinária de cobrança e ação monitória são ações que elas permitem uma defesa, apresentar defesa, e quando já se entra com o processo. Então o banco já não vai entrar pedindo penhora, pedindo arresto de bens, pedindo teu carro, não. Ele vai entrar
O juiz vai te dar uma oportunidade de você se defender, e nesta defesa podem ser arguídas todas aquelas nulidades, aqueles abusos que nós falamos no vídeo da terça-feira passada, que eu já falei aqui no começo da live, que quem não viu é bom assistir, porque tem a repercussão daquele vídeo neste aqui. Aquele vídeo nós falamos das fases dos contratos, da fase de inadimplemento e da fase da normalidade. Então volta lá e assiste. Então você pode apresentar todos aqueles abusos que nós falamos naquele vídeo. Tudo o que acontece que o banco pode ter abusado, juros abusivos, taxas, enfim, tudo. É o momento de se falar de defesa. Isso é tudo a matéria de defesa que você tem que colocar. E quanto mais robusta for a defesa, melhor. Melhor vai ser o acordo posterior. Então isso faz parte da estratégia. E também, sendo possível, peça perícia nestas cobranças. É bom pedir uma perícia, porque também, se por acaso, mesmo que a perícia não aponte uma nulidade, um abuso do banco, pelo menos uma parte da estratégia nós temos garantida, que é um tempo maior. Você terá um tempo maior porque a perícia demora, vai ser feita uma apuração e tal. Então você vai ter mais tempo para conseguir recursos para futuramente chegar no banco e fazer um bom acordo. Como eu disse, toda estratégia que nós temos que pensar, sempre você empresário, é como você vai ter tempo suficiente para pagar as dívidas que estão atrasadas. Então, sempre com este norte na cabeça que a gente vai pensar toda a nossa estratégia. Perfeito? Ok. Bom, como o banco já não pode chegar penhorando, a gente vai ter um tempo maior para fazer o acordo. Então, mas vai chegar um momento que estes processos vão chegar, tanto a ação monitória quanto a ação de cobrança, vão chegar no final. E aí vai entrar na fase de execução, que é a mesma execução que eu vou falar agora. Então, o banco pode entrar executando direto com uma ação de execução ou esperar todo este longo período até virar uma execução. Então, o que nós vamos falar agora, especificamente, é a ação de execução. Perfeito? Então, ele pode também, dependendo do documento que ele tiver, em vez de entrar com essa ação monitória, entrar com essa ação ordinária, ele já pode entrar com uma ação de execução. Direto, dependendo do título dele. Se ele tiver um título exigível de pronto, ele pode executar. E aí, esta ação de execução é uma ação muito mais agressiva, porque ele já entra dando um prazo para você pagar a dívida ou já vai fazer a penhora dos seus bens. Então vai funcionar dessa forma. Então é por isso que é importante você sempre estar monitorando o seu CPF, o teu CNPJ, para saber o que está acontecendo e não ser pego de calça curta. Bom, então, como vai funcionar o processo judicial de execução? Você vai receber uma citação. Como todo o processo judicial, ele inicia com uma citação. Você vai receber na tua casa, no teu apartamento, uma carta, ou até mesmo via oficial de justiça, uma citação, mandando você, dando conhecimento do processo e mandando você pagar essa dívida em 15 dias, sob pena de penhora de bens. Se você já tiver o dinheiro, o recurso nesse tempo, você pode pagar. Se você não tiver, você vai sofrer penhoras de bens. E também é neste mesmo prazo que a lei define para você a oportunidade de fazer a defesa, esse prazo de 15 dias. Só que com uma diferença. Neste caso, o processo de execução continua correndo. Ele não para, ele não tem um que a gente chama de efeito suspensivo, não suspende a ação de execução. Naqueles anteriores, processos anteriores, você apresentava a defesa, parava tudo e ganhava tempo suficiente. Aqui não. Aqui você pode apresentar a sua defesa que o processo de execução vai correr. A única forma desse processo de execução não correr é você dando uma garantia e tendo um bom direito a teu favor. Você tem que mostrar para o juiz que, além de você ter dado uma garantia válida, garantir o processo com algum bem,
você ainda tem que comprovar para o juiz que o banco está abusando do direito dele, em alguma forma, ou alguma nulidade naquela execução. É a única forma. Só que eu já vou adiantando que isso não é uma boa estratégia. É uma estratégia apenas para ser pensada pontualmente, não é a melhor. Porque a partir do momento que você deu algo em garantia para o banco, o teu acordo lá no futuro vai ser um acordo bem pior para você. Bem pior um acordo pior para você. Por quê? Porque o banco já tem um bem. A partir do momento que ele já tem um bem, ele já tem algo. Então, normalmente, nessa situação, o banco ele não vai querer um acordo bom para você, ele vai querer já um acordo bom para ele, porque você está numa situação desfavorável, ele já tem algo na mão. Então, é algo sempre a se pensar. Porque existem estratégias no sentido de dar uma garantia, mas isso tem que ser muito bem pensado. Perfeito? Porque vai prejudicar o teu acordo, um bom acordo no futuro. Perfeito? Bom, aí passaram uns 15 dias, você já apresentou a defesa, mas mesmo assim o processo está correndo. E aí o que vai acontecer? Vão começar a vir as penhoras. Penhoras. E aí vai começar o normal. Estou dizendo aqui o rito normal. Pode ser que aconteça alguma mudança, mas o que é normal? Primeira coisa, penhora em conta corrente. Aplicações financeiras, que a gente chama de penhora via Sisbajud, que é o sistema do Poder Judiciário, o sistema que o Poder Judiciário utiliza para localizar bens e penhorar. E nesse sistema, que começou a vigorar a partir de agosto do ano passado, ele é vamos dizer assim, um sistema muito inteligente, muito agressivo. Ele pega realmente o que você tiver. A aplicação financeira, a conta corrente, se você tiver títulos recebíveis em maquininha, vai pegar o que tiver. Aí você me pergunta, criptomoeda pega? Não, criptomoeda, via de regra, não tem, a não ser que você já tenha baixado e pedido o resgate na tua corretora. Se tiver na conta da corretora, já para te pagar, sim. Agora, criptomoeda na blockchain, não tem porquê, não tem como, porque tem duas chaves, a pública e a privada. Por máximo que o judiciário pode conseguir a chave pública, a privada não tem como. Então, não tem como penhorar criptomoedas. Mas vai pegar tudo. Vai localizar tudo que tem de ativos, de dinheiro, tanto na sua conta física quanto na jurídica. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, que vai acontecer de penhoras, vai acontecer na tua pessoa física e jurídica e física se você for avalista. Se você assinou lá empresário assinou como avalista do contrato, você também vai entrar e vai sofrer tudo isso também. Os teus bens pessoais vão responder. Perfeito? Ok. O que mais temos aqui? Também nessa fase, nesse novo sistema Sisbajud, tem uma possibilidade que a gente chama de teimosinha, que o juiz clica ali e manda penhorar por 30 dias tudo o que cai de recebível na tua conta corrente. Ou qualquer movimentação que você tiver financeira. É a teimosinha. 30 dias. Então, em 30 dias, o que cai na conta, o sistema pega. Perfeito? Bom você saber disso. Também, normalmente, se não tiver penhoras em conta corrente, não localiza nada, vai tentar localizar veículos. Veículos. Automóveis, caminhões da tua empresa, enfim. Vão via sistema Renajud, que é outro sistema também atrelado ao banco, ao Poder Judiciário, sistema Renajud. O juiz também vai dar ordem de bloqueio de todos os veículos seus da empresa, via CNPJ e via CPF. E esses desbloqueios eles podem ser de duas formas. Ele pode ser uma penhora que proíbe a circulação do veículo ou apenas a transferência. Podem ser esses dois tipos de ordem judicial. Para cada uma delas, um tipo de defesa diferente, que não é o momento agora de falarmos aqui. Mas estamos apenas aqui falando, dando um panorama geral do que acontece. Não conseguiram veículos, aí já vai ficar livre para o juiz pedir também um monte de requisições e buscar tudo o que tiver em nome da empresa e no nome da tua pessoa física. Então, vai abrir o seu sigilo fiscal via Infojud, que é outra ferramenta também que o Poder Judiciário tem.
vai abrir teu imposto de renda, você vai ver o imposto de renda seu e da tua empresa, tudo que foi declarado, que tem lá. Bens declarados, para pedir a penhora sobre esses bens. Também vai pedir via ARISP, que é a Associação dos Registrários, os imóveis, bens imóveis em nome da empresa e no teu nome, pessoa jurídica também. Pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, vão cavocar a tua empresa e a tua pessoa física, tudo o que tiver. Perfeito? Isso é o que vai acontecer com o tempo e o que você tem que já saber previamente, tudo isso que vai acontecer para você ter uma boa estratégia. Perfeito? Pelo menos para estar ciente disso tudo. Mais uma dica importante. Vamos falar aqui um parênteses sobre recuperação judicial e extrajudicial. Muitos empresários às vezes pensam que eu vou entrar então, estou numa situação difícil. Nossa, eu esqueci de ligar a luz aqui, gente. Vamos melhorar a iluminação. Estou falando aqui com a iluminação fraquinha. Vamos melhorar aqui. Agora acho que ficou melhor. Nossa, eu comecei a live e esqueci de falar de ver a iluminação. Bom, espero que tenha melhorado aqui. Desculpem, viu? É a ansiedade de começar logo. Então, tem muitos empresários que pensam que eu entrei com a recuperação judicial ou extrajudicial e estou garantido. A tua empresa está garantida, mas você, como avalista, não está. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem entendido em reiteradas decisões que o favor legal da recuperação judicial beneficia apenas a empresa. Não beneficia e não suspende as execuções contra os avalistas. Então tome muito cuidado, porque é uma situação realmente complicada. Você achar que você está resguardado por um procedimento, quando na verdade não está. Perfeito? Outro ponto, a gente estava falando de estratégia. Então, o importante de tudo isso é você, empresário, ter a localização, saber o que vai acontecer, elaborar uma estratégia e, preferencialmente, já ter um bom advogado te auxiliando. Quando você começar a perceber que você não vai conseguir pagar o contrato de mútuo que você contratou. Voltou, desculpa, deu uma queda de sinal aqui e voltou. Então, quando você já estiver vendo que não está conseguindo cumprir, não espere dar o default para procurar auxílio. Já comece a procurar auxílio antes para ver o que você pode fazer. Advogado não faz milagre. Não espere a água chegar aqui no nariz para você tentar aprender a nadar. Já comece a fazer isso antes. Então, todas essas dicas que nós demos, sendo a principal delas você ganhar o maior tempo possível, é porque, agora no fim do vídeo, eu vou explicar a mágica. É porque em todos os contratos bancários, isso eu falo principalmente dos bancos privados, quanto maior tempo passar a dívida, mais no futuro essa dívida é amortizada. Então, embora você tenha lá, o banco coloque a dívida como, vamos dizer assim, 500 mil reais. Uma dívida que era de 300 já virou 400, depois 500 na conta do banco. Quando você vai fazer um acordo no futuro, dependendo do tempo que isso passou, você pode conseguir até 10% de desconto, só pelo fato do tempo ter passado. E você vai lá e vai quitar, honestamente, porque isso não é ilegal. Não é uma estratégia que você está adotando para você. Que na verdade é uma boa estratégia, porque não é que você não queira pagar, você não está em condições de pagar, e você precisa de um tempo para conseguir fazer um bom acordo com o banco. Então você sempre tem que ter em vista isso. Nos bancos públicos, eles são um pouquinho mais complicados de você fazer um acordo, porque normalmente envolve dinheiro público. Então, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, enfim, e outros bancos BNDES, bom, BNDES não entra, o banco BNDES não é um banco de empréstimo, é um banco de fornecimento de recursos, mas qualquer banco que você tenha ali, Banco de Desenvolvimento Nordeste, enfim, qualquer banco público é mais difícil, porque não tem essa régua. Ele vai ter campanhas.
Mas com o tempo, essas campanhas vão chegar para você também. Cooperativa também já é uma situação, vamos dizer assim, também um tipo de banco que também já não é tão fácil de negociar. Mas também o tempo sempre vai ajudar você a ter um bom acordo. Então, gente, creio eu que era isso que tínhamos a falar hoje. Creio eu, deixa eu dar uma olhadinha se faltou alguma coisa. Bom, acho que é isso mesmo. Enfim, é isso. Vocês já devem ter entendido que primeiro precisa ter uma estratégia. Quando você estiver numa situação dessa, ter a estratégia, sempre estar à frente, pensar sempre o que pode acontecer no futuro, monitorar o teu CNPJ, o seu CPF e seguir a vida. Tentar reunir os recursos necessários para fazer um bom acordo. Essa é a melhor estratégia que eu posso indicar para qualquer empresário e qualquer empresário que está numa situação dessa. Sempre agir de acordo com a lei, com a legalidade, nunca fazer coisa errada, não é isso. Nunca fazer coisa errada. Apenas utilizar as ferramentas que a própria lei te disponibiliza para você poder conduzir da melhor forma o teu negócio, de forma a você não ter um prejuízo maior. Tá bom? Se você gostou, deixa um like, compartilha, que isso é importante para que outras pessoas, outros empresários tenham acesso a essas informações relevantes. De resto, já é hora de encerrarmos. Eu agradeço aí o acompanhamento, a atenção. Desejo a todos prosperidade, muita prosperidade e sucesso. Até a próxima.